Como você enxerga o futuro do desenvolvimento com esse alvoroço e esse adendo da IA? Mas assim, pra mim é claro que daqui a uns 3, 5 anos, dificilmente um desenvolvedor vai estar pegando no código. A criança hoje em dia... Não vai ter isso, né? Não dá. E aí vem uma história E aí, já pulando de pau pra cavaco, que não tava na pauta, mas isso aqui é parte desse cast, infelizmente nós estamos bêbados. Aí vem a história da lei Felca dessa, que a criança abaixo de 18 anos não pode jogar nada. Aí eu me arrependi, devolvi tudo e nunca mais toquei nisso. Cara, eu tenho tanta memória boa disso. E, cara, isso é o Street Intelligence. É isso que, pô, o moleque ali, ele tinha que se virar, todo mundo queria crescer no jogo, mas a galera era muito mais velha que você, tinha muito mais grana que você, e você tinha que dar um jeito e, pô, você se virava. Agora, às vezes o cara quer ter uma bazuca pra matar uma mosca e ele não sabe operar uma bazuca. E, na verdade, pra matar uma mosca poderia ser um garfo. E muitas das vezes, você tem um e-commerce que é, claro, bonito, rápido, funcional, mas que não tem nada de outro mundo, vai te trazer mais vendas do que ter uma obra de arte. Acho que é o Não tem como não ter, né? É isso. Se você não tiver, é loucura, né? Você tá perdendo dinheiro. Ele vai precisar ter mais essas skills do que só saber fazer um código, jogar ali, botar pra rodar e acabou. Não vou me comunicar com ninguém mais. Vou ficar na minha caverna. Acho que a galera da caverna vai continuar na caverna, né? Vai continuar na caverna. E vai ser esquecida pelo mercado. Dá pra trocar uma ideia assim, porque eu não uso pra nada complexo. Eu Sim. gosto do GPT que eu mando áudio pra ele. Não, você vai gostar dessa aqui. Eu fiz isso ontem, na apresentação. Muqueca é baiano ou é capixaba? Pô, cara. Pode tomar no seu Não, cara. Não é ruim. Não. Não é ruim. Calma, ela é boa. Volta ela pra é Bahia. boa. Mas calma aí. São culturas diferentes. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast, na verdade PartnersCast, aquele podcast no qual a gente traz os colaboradores, os sócios aqui da Turbo, para vocês entenderem um pouco mais dos bastidores e quem constrói essa companhia maravilhosa no dia a dia. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber meu sócio e companheiro de trincheira, Breno Carmo, a.k.a. Alô Bahia. E para começar... Hã? Boa, pai. Pronto. Boa, meu papai. E para começar o podcast, Breno, é sempre a mesma pergunta. Quem que é o Breno Carmo no mercado em 30 segundos? Obviamente você pode estender mais aí. Show de bola. Cara, vamos lá. Hoje, né, atualmente sócio da Turbo, Head de Tech, se a gente pode falar assim, toda vez a gente vai mudando o nome dos cargos, né? Mas eu lidero ali o time de Tech hoje, que cuida toda a parte de produção ali de e-commerce, site, landing page e tudo mais. Venho me especializando cada vez mais na parte de CRO também, né? Que é voltada ali mais à conversão para você olhar o negócio como um todo. E, enfim, de resto ali sou um amante de tecnologia. Meu hobby principal é ficar testando coisas novas, fazendo coisas novas ali. E, enfim, basicamente é isso. É por aí. É por aí. Como é que o código entrou na sua vida? Cara, uma boa, tá? É uma história até relativamente engraçada. Mais novo ali, eu ganhei meu primeiro computador, né? E comecei a entrar no universo dos games. Eu não sei se você chegou a conhecer. Com certeza. O Grand Chase. Grand Chase. Caraca. Comprava revistinha da Level Up na feira, escondido da minha mãe pra... Exatamente, meu querido, exatamente. E aí eu comecei a jogar aquilo, pra evoluir ali, tinha algumas missões que você tinha que fazer, né? Matar alguns boss e tal, fazer ali as coisas. E aí eu comecei a entrar em algumas missões, eu vi a galera... entrava ali o pessoal, né, na sala, e aí começava. Aí, quando começava, todos os monstros morriam, com um hit só. Falei, caraca, que merda é essa? Aí eu comecei a entender o que era um hack, né? Era o hack ali que tava fazendo as coisas e tal. E aí daí eu comecei a pesquisar essa parada aí. Aí foi dali que eu conheci o Cheat Engine. Nossa, eu já usei muito! Já usei muito. Meu irmão, comecei a conhecer ali o Cheat Engine, eu entendi que todo jogo você roda no seu computador, mas ele roda algumas informações na memória interna do computador, sem ser num servidor lá na nuvem e tudo mais. E aí, baseado nessa memória interna, eu consigo trocar alguns dados, porque não tinha tanta segurança assim na época, né? Então eu zerava, por exemplo, o meu hit estava em 100, eu botava em 9999 para eu poder bater no monstro lá e aí matava. E, enfim, resumindo, esse foi meu primeiro contato com programação. Foi ali que eu entendi o que era o computador em si, como é que funcionava as memórias e tudo mais e tal. Então fui me interessando também pela parte de hardware, essas coisas assim. E, cara, meu contato foi ali. Depois dali eu comecei a fazer curso com, 15 anos de idade, 16, estava fazendo curso de HTML e CSS naquela época, né? Que era terrível.
E aí eu comecei a aprender ali, fui para a parte de design também. Pô, tinha o Adobe Dreamweaver, tinha um Firework também, Photoshop, enfim, todos esses programas ali no início eu fui aprendendo aos poucos, tudo mais. E esse aí foi meu primeiro contato, né, com programação. Aí depois daí veio a faculdade, todas essas coisas. Aí foi esse caminho. Animal. Cara, o Cheat Engine eu usava muito, que eu jogava Minecraft, mas não da maneira vanilla que as pessoas estão acostumadas. É como se fosse um MMORPG mesmo. Você tinha skills, treinava as coisas, etc. E, cara, meu computador nunca ficou tão ligado na vida, que a gente configurava macros pro personagem fazer uma coisa específica, e eu deixava o computador ligado a noite toda com o bichinho pescando, por exemplo, farmando pra mim. E aí, além de configurar o macro, você ia no Cheat Engine, aumentava a velocidade do jogo, tinha anti-hack, eu não podia botar duas vezes, mas botava 1.4 vezes o bichinho pescando, assim, igual alucinado. Mano, isso é muito bom, você é maluco. Pô, essas coisas que... A criança hoje em dia... Não vai ter isso, né? Não dá. E aí vem uma história... E aí, já pulando de pau pra cavaco, que não tava na pauta, mas isso aqui é parte desse cast, infelizmente nós estamos bêbados. Aí vem a história da lei Felca dessa, que a criança abaixo de 18 anos... Não pode jogar nada. Irmão, cara, o que eu aprendi na minha vida foi dos 12 aos 18 anos, conversando em inglês, no servidor e fórum, e não sei o quê. Esses tutoriais não tinha português. Eu tinha que ficar indo atrás. Eu participava de um fórum, não acessem esse fórum, pelo amor de Deus. É Web Cheats. Quer dizer, acesse. Se você quiser, tanto faz. Lá a gente colocava vários cheats, né? E foi o meu primeiro professor de programação. Um cara que tinha um nick aleatório, que eu nem sei o nome. E ele começou a me ensinar como é que funcionavam as coisas. E ali eu passei, né, por alguns momentos, falando aí de Lei Felca agora. Foi uma coisa que eu fiz que foi errado, mas, enfim, a gente aprende com a vida. Eu jogava também um Moaway. Não sei se você já... Moaway? MMORPG, como se fosse isso. E aí, dentro desse jogo, você tem itens. Tipo skin de CS. Que a pessoa vai lá, compra e tudo mais. Beleza. E aí, durante esse tempo aí eu jogando, você lutava muito pra você conseguir esses itens. Apareceu um carinha no servidor falando: acesse esse link que você vai ganhar tal coisa de graça e tudo mais, papá. Eu fui lá, meninão, acessei, botei meu login e senha, caí no golpe. O cara pegou minha conta, derrubou, roubou todos os meus itens, foi embora, velho. Fiquei puto assim, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Eu fui procurar entender como é que esse cara tinha feito. Foi daí que eu conheci esse cara no fórum aí. Ele foi me ensinando programação. Foi ali que eu fiz minha primeira página, né? HTML, CSS, JavaScript, linkada com o banco de dados. Então, eu cheguei, olhei a página do Mu lá online, que era oficial. Mu online, claro, Mu online, claro. Que tinha vários Mus, né? Entendi. Que a galera criava. Aí eu peguei, copiei a página, fiz igual, e aí eu comecei a aplicar o golpe que o cara tá aplicando também. Aí eu chegava nos servidores lá, ficava flodando, achei uma falhinha na segurança lá que eu conseguia ficar botando como se eu fosse o moderador da parada, então a galera acreditava mais, e eu comecei a entrar nas contas do pessoal e fui tirando, até um dia que alguém conseguiu me achar ali, na época do MSN ainda, e aí ele pegou e falou, ó, se você fizer isso eu falo com sua mãe, com seu pai, vou chamar a polícia e tudo mais. Aí eu me arrependi, devolvi tudo e nunca mais toquei nisso. Cara, eu tenho tanta memória boa disso. E, cara, isso é o Street Intelligence. É isso que, pô, o moleque ali, ele tinha que se virar, todo mundo queria crescer no jogo, mas a galera era muito mais velha que você, tinha muito mais grana que você, e você tinha que dar um jeito e, pô, exatamente. Você se virava. Agora, vamos voltar pro core do negócio. Por que o Shopify é tão melhor do que os outros? Cara, primeira coisa ali, né, que eu posso falar. As outras plataformas, elas têm uma dificuldade em fazer o usuário dar manutenção no e-commerce dele. Então, a facilidade que a Shopify entrega para isso é um diferencial. Porque dentro do universo da internet, você mesmo sabe, a gente precisa testar muito. Então, quando você dificulta essa dinâmica de você chegar lá, trocar uma imagem, trocar um texto, trocar alguma coisa, isso piora, né? Ou ordem de sessões ali dentro do e-commerce, todas essas coisas. E a Shopify, ela facilita isso. Então, isso é um ponto muito bom. Segundo ponto seria os dados. Para mim, hoje é difícil. Na verdade, não tem uma na minha cabeça assim que eu consiga listar que supere a Shopify em entrega de dados. Não tem. Então, posso pegar um exemplo aqui que seria a métrica de conversão. Qual a taxa de conversão do e-commerce? Pra gente, isso é uma coisa básica, né? Mas se você entrar na maioria das plataformas, não tem isso de primeira. Na minha cabeça, não faz sentido, porque você vai ter que fazer com o Google Analytics, por exemplo. É uma forma, né, para essa plataforma, mas por que não ter isso nativo? Né? Então, ali,
a Shopify ela facilita esse ponto de você entregar não só isso, mas vários outros dados. E até uma coisa que eu não sei se você sabe, a Shopify ela tem uma inteligência artificial dentro dela, que seria como se fosse um call CEO, né? Eles chamam ali de sidekick. E aí dentro desse sidekick, que é um chat GPT, uma parada assim, você pergunta qualquer coisa sobre o seu e-commerce, que ele é treinado ali com esses dados já. Então, vamos lá, a gente vende a Bread ali. Quero saber qual o horário que mais vende durante a semana. Quais são os dias e os horários que mais vendem. Você perguntou aquilo, ele cospe. Como é que você faria isso em outra plataforma? Era muito mais difícil. Então a Shopify ela facilita. E tá na vanguarda disso tudo, né? A gente pode entender e esperar que caso tenha alguma coisa nova do mercado, eles vão implementar. Com toda certeza. Eu acho que eles têm assim um time de tecnologia, para quem é mais da área, assim, é mais nerd ali, vai conhecer alguns nomes. Então eles têm um ótimo time de tecnologia, muito talentoso mesmo. Então, com toda certeza, esse é o diferencial deles. Eu acho que eles acumularam ali muitos talentos e, consequentemente, eles entregam funcionalidades e estruturas que outras plataformas não têm. Então, o cuidado que ele tem com o desenvolvedor, por exemplo, que é um cara que vai fazer a manutenção para trazer aquele cliente que não é tão full skill assim nessa parte de programação, é o que facilita. E as outras plataformas, às vezes, não tem isso. Não tem uma documentação estruturada, não é tão clara e a comunidade baixa também. Você falou de conversão. Quais são os 3 pontos que mais impactam na conversão de um e-commerce? Tá, olhando para o e-commerce, né? Eu tenho alguns exemplos que às vezes quebra a expectativa ali dos clientes, né? Porque antes de você chegar no e-commerce, tem toda uma estrutura, né, por trás, que é muito importante. Então, vai depender muito do nível de consciência que esse cara vai chegar no e-commerce. Mas, tá, partindo desse ponto, quando você chega no e-commerce... Entendendo que o anúncio é bom, a marca tem autoridade legal, todas as marcas são iguais, a gente tá falando só do e-commerce do cara. Exatamente. Primeira coisa é você... A estrutura do seu e-commerce, ela tem que ser minimamente ali validada, então você precisa ter boas referências, né? Então, uma hero bem estruturada, você bater nos principais benefícios do seu produto ou da sua marca, pode ser um SKU só ou vários, vai depender muito ali de cada coisa, e passar as informações claras, tá? Um design extremamente personalizado, muitas vezes não vai ser o que mais converte. Então, você precisa ter uma estrutura que seja validada e depois você faz um designer realmente personalizado e tal, bota todas as outras coisas. E um outro ponto é você olhar a performance, que às vezes se passa muito ali. Você precisa ter minimamente um bom score, né? Falando aqui de page speed, alguma coisa assim, para você ter essa dinâmica. O que é que acontece muitas vezes? Você com e-commerce ruim, o usuário está lá no Instagram, clica no anúncio, demora 1 minuto para abrir o e-commerce. Você acha que essa pessoa vai acessar isso? Não vai. Então, isso aconteceu recente com um cliente que tinha um e-commerce até bonito, relativamente bonito, só que ele tinha ali a main product dele, mostrando todos os pontos, oferta, etc., e embaixo a descrição. Só que embaixo, em vez de ser uma descrição no código e bonitinho em texto, era uma grande imagem. E essa imagem pesava mais de 100 megas. Agora, você imagina o cara acessando com 5G esse anúncio. E você acha mesmo que ele vai esperar esse tempo de carregar essa imagem para ver alguma oferta? Não vai. Então, ali é um ponto que é crucial. Você passar essas coisas aqui. E uma outra parte eu acredito que é entender bem o seu produto. Porque o 80/20 do e-commerce ali está na primeira seção dele. Então, vamos falar de página de produto, por exemplo. Às vezes a galera se preocupa em querer colocar um conteúdo gigantesco ali no e-commerce, batendo em muitas coisas, sendo que a parte principal que o usuário vai ver é só o início. 80% só vai olhar 15 a 20% da página. E olhe lá. Então, isso não é métrica tirada da minha cabeça, é o que eu vejo no dia a dia ali. Então, às vezes, você tem uma página de produto e um carrossel de imagens que, se você trabalhar muito bem ali a copy e ferramentas específicas para levantar o desejo de compra, cara, você já vai ter uma coisa muito boa. Então, você imagine, você tem um carrossel estruturado, uma oferta estruturada e depois só review. É o que a Brady faz, por exemplo, na página dela. Tem lá o carrossel, a oferta, o modo de usar e review. É o resumo da página. Depois você coloca algumas outras coisas, mas é o que o usuário vai ver e é o que ele quer sentir, né? Confiança para poder comprar. Pode parecer meio clichê da gente falar que é o simples que funciona, mas não é porque é síndrome do conhecimento, é porque às vezes o cara quer ter uma bazuca para matar uma mosca
E ele não sabe operar uma bazuca. E, na verdade, para matar uma mosca, poderia ser um garfo. E muitas das vezes, você tem um e-commerce que é, claro, bonito, rápido, funcional, mas que não tem nada de outro mundo, vai te trazer mais vendas do que ter uma obra de arte. Não, total. Eu, pegando um exemplo até recente também, de uma cliente que ela tinha um site, para mim, como designer, né? Olhando, é lindo. Né? Eu acho que ganhou até prêmio e tudo mais. Ela comentou isso comigo. Ela falou que não convertia. Ela contratou o serviço da gente porque ela queria fazer uma página bonita, mas que convertesse. Porque a dela ganhou prêmio de design, etc. Ela estava com uma extrema dificuldade de... Ela jogava tráfego e aquela parada não vendia. Sendo que o produto dela é surreal. É dessa parte, né, mais de pet ali e tal. E é muito bom. Então a gente fez um trabalho de entender o produto dela e reproduzir isso, mas com a parte de conversão. E você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, às vezes, você ter essa vaidade, vamos colocar assim, né? Com a marca e tal, com algumas coisas, ou com uma extrema... Hello, motor. Hello, motor. Com a extrema quantidade ali, ó. Ela É que ela, ligou, ela. né? Aí. Com a extrema qualidade, assim, nessa parte visual, mas não ponderando com Bota essa no parte silencioso da... essa porra aí, bicho, pelo amor de Deus. Com essa parte da conversão, você termina perdendo isso, né? Então precisa ter esse equilíbrio. Eu gosto de falar também sobre como se fosse maturidade de marca, né? E de negócio também. Então, às vezes, a pessoa fica muito apegada ao meu negócio. Meu Deus, é o meu produto, eu não posso mexer nisso nele. Aí, quando eu falei com um cliente uma vez que ele tinha que mudar o ticket, senão não ia vender mais, ele ficou, como assim? Mas eu me posiciono para o público premium e tudo mais e tal. Eu falei, tá, mas no final das contas você tem que vender, não é isso? Ou você vai deixar o negócio assim? Então, é você saber lidar com essa parte e manter esse equilíbrio, né? Quais aplicativos todo e-commerce deveria ter? Cara, boa. Tem posso dar um spoilerzinho já que a gente tá fazendo ali, que seria para loja de roupa um provador virtual com IA. Então a gente vai estar rodando. O Size Bay não é provador, ele só é... Ele é tipo assim, ele simula ali, né, para você como é que ficaria mais ou menos vestido e qual tamanho você tem que comprar. Mano, muito importante. Nesse aplicativo a gente vai simular a roupa na pessoa. Então fica mais próximo ali do que você quer e você consegue ver como é que vai ficar o look e tudo mais. Então, principalmente para e-commerce de roupa, eu acho isso muito bom. Já tem alguns aplicativos que fazem isso, mas tem um custo maior para você poder estar ali e tal, essas coisas. Então, como a gente já tem esse conhecimento de Shopify, a gente está montando esse aplicativo para colocar na loja da Shopify e depois, com o tempo, a gente passar para uma nuvem shop da vida, algumas coisas assim. Com toda certeza, é um diferencial, né? Dentro disso. Um outro aplicativo que, depois de fazer o merchan da gente, né? O outro aplicativo é um de review. Acho que é o Não tem como não ter, né? É isso. Se você não tiver, é loucura, né? Você tá perdendo dinheiro. Então, o aplicativo de review, eu posso citar, tem o Okendo da Shopify, como o Judgment também, que é o que a gente mais utiliza. É o diferencial ali para você. Você já pensar no fluxo de compra, né, do cliente, no qual, vamos pegar uma marca do zero aqui. Então, você começou, o que vai ser mais importante para você, com toda certeza, são os reviews. São Review, André Musso, Breno Carmo, Vitor Peixoto. Se entrar na Aliviar ali, tem gente, tem homem usando aquele produto. Não, mas... Rapaz, acontece, né? Mas enfim, no começo ali você pode pedir pros seus amigos, né? Pede pros seus amigos fazer uma review ali e tudo mais. Então isso vai dar uma personalidade maior, confiança e tudo mais. Então você ter um aplicativo com isso, maravilhoso. Uma outra parte que a galera às vezes deixa passar seria um CRM. Então, você fazer... Flash CRM, você que tem uma loja física, um e-commerce e tá entendendo que sua base de clientes poderia te deixar mais dinheiro do que deixa hoje, seja comprando mais, com maior frequência ou com maior ticket médio, você precisa conhecer o Flash CRM. Não vou deixar link na descrição, não. Procura no Instagram aí, Flash CRM, você vai achar que é de fato uma plataforma que está revolucionando esse mercado de e-commerce e é parceiro nosso aqui da Tubiton, você tem que conhecer. Volta aí pro CRM. Total. Batendo já no CRM, tem N possibilidades que você pode estar usando ele ali no seu dia a dia. Mas, pegando o cenário aqui da marca do zero, é você ter esses dados dos seus clientes, né? Então,
pô, com follow-up e tudo mais, através do CRM, muitas vezes você consegue fazer uma automação de WhatsApp. Então, que ali vai um carrinho abandonado. Então, o cara abandonou o checkout, você consegue já fazer um follow-up com ele direto no WhatsApp para recuperar aquela compra. Então, uma das coisas que eu gosto de falar com os clientes, começou o e-commerce, cara, todos os pedidos você fala diretamente com o cliente no WhatsApp. Ali tá o ouro para você poder entender qual é a dor do cara, por que ele comprou o seu produto, quais os benefícios que mais chamou a atenção dele. Dali você vai extrair esses dados e você leva para sua página para fazer essa otimização constante. E o CRM, ele vai ser ali realmente uma ferramenta principal para você conseguir ter isso. Uma das coisas que tem no Flash CRM também é o cashback, se eu não me engano, né? Tem. Então a parte do cashback ela ajuda muito, ou indicação pós-compra. Você consegue chegar ali na página de obrigado, né? Após a pessoa comprar, oferecer um link para ela. Ó, indica esse produto. Se a pessoa comprar com o seu link, você ganha 10% na próxima. Ou você ganha um brinde, um sachê. Depende do que você está fazendo ali. Então, essas coisas você vai fomentando e aumentando o seu LTV, a taxa de recompra do seu e-commerce, que são ali métricas que às vezes a galera deixa passar, né? Não olha tanto para aquilo que é muito importante. Porque você já gastou um dinheiro para botar aquele cara ali dentro. E aí, como é que você faz para ele comprar novamente e ficar naquele fluxo? Como você enxerga o futuro do desenvolvimento com esse alvoroço e esse adendo da IA? Bom assunto, tá? Cara, hoje, né, eu tava conversando com o meu time de tech ali e o que é que eu vejo do mercado, né? Eu vou largar uma data aqui, mas assim, para mim é claro que daqui a uns 3, 5 anos, dificilmente um desenvolvedor vai estar pegando no código, tá? Não tem um porquê. Então, quando a gente olha a evolução que a IA tá tendo, cara, é muito desproporcional, né? Acho que 3, 5 anos é muito conservador, cara. Eu tô sendo conservador, de verdade, porque eu tô olhando aqui mais para softwares legados, né, que tem. Eu acho difícil, tá? A IA conseguir entrar em determinados lugares ainda. Então, imagine você fazer um software para raio-x. Porra, você confiar ainda a IA naquilo ali é um pouco complexo, na minha cabeça, tá? Como desenvolvedor ali. Então, para algumas coisas assim vai demorar um pouco mais até ela chegar, mas vai chegar nesse nível. Mas para as coisas que a gente faz aqui, que é o dia a dia, web, aplicativo e tudo mais, Cara, até já era. Coisa mais complexa, SaaS vertical. Sim. Ou o cara tem marca, canal de distribuição, ele tá morto, porque o cara vai copiar ele. Exatamente. E aí eu olhando assim para a parte dos programadores ali, como você falou, como é que eu vejo a profissão daqui. Cara, ele vai precisar, além de ter aquela hard skill, né, em programação, que entender realmente tudo ali como é que é feito, ele vai precisar ter uma visão de negócio. Eu acho que o cara que tem uma visão geral de negócio vai ser um diferencial, porque ele vai conseguir se comunicar melhor com o PO ali, né, vamos colocar assim, ou com o cliente diretamente, e aí você já quebra uma barreira que tinha antes. Então você torna aquela pessoa mais produtiva em determinados pontos, né? Uma outra parte junto com a IA, vamos falar aqui de cloud, né? Nosso amigo Rodrigo Queiroz gosta bastante, né? Você está utilizando ali, eu vejo o cloud como se fosse um parceiro. Então, ele é um desenvolvedor sênior, então você precisa acompanhar ele ali. Então, quando você tem essa estrutura já, falando aqui de programação, coisas básicas, lógica de programação e estrutura de dados. Para mim, o programador ele tem que saber isso, nem que seja o básico. Você sabendo isso, você vai saber passar um plano correto ali para a IA poder executar. Então, acho que o diferencial daqui a algum tempo vai ser exatamente esse. Qual o plano que eu passo para ela? Se esse plano vai ser mais assertivo, se ele vai ser escalável, se não vai. E porque tem determinadas coisas que ela é uma ótima executora, mas eu acredito que a visão geral do negócio, de você chegar ali na empresa, analisar um fluxo. Falar, cara, usa isso aqui, bota essa IA, isso aqui para fazer isso aqui, entrega, acabou, tá o projeto aí, já tá rodando. Então, acho que esse vai ser um diferencial e com toda certeza. Eu acho que tá mudando agora, mas daqui a uns 2 anos, 3, a percepção que a gente tinha do que é uma pessoa júnior hoje vai mudar. Já tá mudando na real, né? Então, o cara que é júnior hoje, que precisava saber o mínimo ali de lógica e tudo mais, ele já vai precisar estar um pouco a mais. A mesma coisa vai ser o cara que é sênior hoje. Ele vai precisar saber muito mais. Então, eu senti isso na pele, né? O Rodrigo até me fez uma pergunta um dia desse. Pô, qual foi a última vez que você tocou no código?
Eu falei, cara, sei lá, já tem um bom tempo, né? Claro que a gente mexe ali no código com toda certeza. Eu mais analiso do que eu escrevo uma linha de código, porque hoje eu posso pedir, ele escreve melhor que eu, pô. Sabendo treinar, fazer certo, ele escreve melhor que eu. Então, minha visão para o futuro, assim, resumindo aqui, é que o desenvolvedor ele vai precisar desenvolver essas skills que às vezes ficava ali apagada, que é você entender, cara, como é que funciona uma empresa de verdade, né? Se você for criar soluções para ela. Ele vai precisar ter mais essas skills do que só saber fazer um código, jogar ali, botar para rodar e acabou. Não vou me comunicar com ninguém mais. Vou ficar na minha caverna. Eu acho que a galera da caverna Vai continuar na caverna, né? vai continuar na caverna e vai ser esquecida pelo mercado. Cara, você trabalhou 99% da sua vida de forma remota. Quais as diferenças que você notou ao vir aqui pro presencial, que tem pouquíssimo tempo? Não tem um ano que você tá aqui, né? Não, tem 7 meses, 8. O que você sentiu de diferença, cara? Cara, eu acho que é o meu desafio hoje com a equipe, tá? Também. Porque eu senti na pele e eu sei qual é a diferença. É a cultura. Porque, pô, em particular, acho que eu posso falar isso, eu era um ótimo executor, né? Fui e sou também. Um ótimo executor ali. Então, nunca tive tempo ruim para executar nada aqui pra gente. Só que na parte cultural, eu sentia falta, sabe? Apesar de estar ali em contato com vocês, tudo mais, eu já vim aqui antes e todas essas coisas, só que no dia a dia aquilo ali vai passando. E a cultura é o que faz você esticar muito, pô. E ela te estica muito. Então, você estando aqui, é a mesma coisa de, pô, o Rodrigo vai me dar um desafio, mano, faz isso aqui, muda isso aqui. Aí ele já dá um feedback direto. Então, esse contato mais rápido no home office é muito mais difícil, tá? E esse é um desafio até pra gente que tem a equipe ali também. Que a equipe hoje tem parte remoto. Não, boa parte, né? Pô, eu acho que tem o Davi, o Vinícius e o estagiário, pô, comigo aqui, que veio presencial. Que estagiário é esse? É o João, que é da Bahia também, velho. É o baianinho. E aí, essa é a galera. Tem 11 pessoas no time. Então, 3 estão aqui. Então, eu me treino também para eu poder não perder esse time de tentar estar mais presente e tal. E eu acho que não tem segredo, é você criar ritual, rotina e tal, feedback, essas coisas, para poder puxar a pessoa para perto e entender um pouco mais da cultura da gente. Porque eu acho que é o diferencial da Turbo, com toda certeza. A gente faz ótimos serviços e tal, só que você pega cases daqui, né? O próprio nosso sócio, Rafinha ali, cara, o cara começou como estagiário, parou em sócio, tá? Eu mesmo, quando eu comecei ali com vocês ali e tal, eu sabia pouca coisa de negócio assim ainda. Eu tinha a técnica apurada, mas eu fui aprendendo no decorrer. Então eu fui puxando aqueles Cara, conhecimentos. eu gravei o vídeo que saiu hoje no canal. Não sei se você viu o título, eu mandei no grupo da Turbo agora. Não vi ainda. Do boteco a um escritório de 900 metros quadrados. E aí o vídeo eu começo gravando aqui, eu vou lá no nosso escritório antigo primeiro e depois Caralho. vou no escritório novo. Cara, inacreditável pensar que são 4 anos, Breno. É inacreditável. É inacreditável. Eu acho que não tem outra palavra pra descrever a não ser inacreditável. Até uma história legal, como eu conheci o Rodrigo, né? Manda aí. Eu tinha uma empresa antes, né? A gente fazia ali lançamento de curso. Então eu já fui dessa área meio nebulosa, né? Com o nosso amigo Roberto e tudo mais. Falou muito bem, tem um domínio ali alto. Então eu, fazia lançamento de curso, fiz todos esses treinamentos aí que a gente já imagina. E aí depois de um tempo não tava dando tanto fit assim com os sócios que eu tinha lá. A gente resolveu estopar a operação. E aí, então, eu tinha essa operação até com meu primo mesmo e tal. A gente conseguiu aprender muito com o dinheiro dos outros. Isso é bom. Muito bom. Então, a gente tinha um cartãozinho black lá, que, meu irmão, ela só rodava. Um curso que eu lancei na época que deu certo, assim, né? Pelo menos de resultado, foi um de telemedicina, porque foi na época da pandemia. Então, os médicos não sabiam como atender, a lei e tal, que não sei o quê. E aí apareceu, a gente fazia a coprodução, né? Então apareceu um expert lá que entendia sobre o assunto, a gente montou o treinamento e rodou. Mano, acho que a gente gastou em um criativo, sei lá, 15 mil reais, 20. E a parada Na época era dinheiro infinito. dinheiro infinito. Então teve um mínimo de retorno ali e foi dali que a gente foi aprendendo. E aí depois disso foi desgastando e tudo mais. A gente resolveu estopar, meu primo foi tocar a empresa com a esposa dele. E aí foi dali que eu falei assim, eu já tinha, era a minha terceira empresa já, terceiro negócio que eu tinha tentado. Eu falei, cara,
vamos deixar aqui, eu vou procurar um serviço, quero ficar de boa agora. Só programando, acabou. E aí foi que eu fui parar no Orkana. Aí no Orkana lá, eu joguei o serviço, aí eu vi um serviço de designer para fazer um e-book para uma empresa de energia solar. Eu falei, rapaz, tá, beleza. Fiz lá o preço, como eu não tinha fechado com ninguém, aí eu comecei a jogar o preço baixo, falei, vou entregar um serviço bom, o cara dá review, daqui a pouco eu vou subindo. Aí foi o meu primeiro serviço, foi com o Dr. Rodrigo Queiroz. Aí ele passou um e-book lá, aí eu peguei e falei, pô, fiz o primeiro assim, mas, pô, vou entregar um over delivery pra ele. Comecei a montar um bocado de coisa, fiz a parada bonitona lá, entreguei. Aí ele gostou pra caramba, aí pediu pra eu fazer outras coisas, aí eu fui fazer, ele falou, cara, me passa seu número aí. No Orkana não tem como passar o número, aí botou no chat lá tudo confuso pra poder, pra poder pegar. E foi ali que a gente fez o primeiro contato. Meu irmão, desde então foi o meu primeiro e último serviço no Orkana. Não peguei mais outro, comecei com eles. E aí eu entrei pra Get Power, Academia do Sol, fiz entrevista lá com o Vitor, com o Augusto ainda também. E aí foi dali que a gente começou a nossa relação, até ele me convidar pra gente fazer, começar na Turbo e tal, todas essas coisas. E, foi isso, né? Rapidamente falando. Pô, animal. O que você falou, IA vai acabar com o desenvolvedor, não. Mas o que você usa hoje, do dia a dia, assim, de IA? Pra quê? Como? O que você usa? Cara, com toda certeza, o cloud. É mais econômico, melhor. Eu nunca usei o cloud, cara. Tá maluco, pô. Tá Nunca perdendo usei, tempo. nunca usei. Tá doido. Uso cloud, com toda certeza. Então... Mas pra trocar uma ideia assim, porque eu não uso pra nada complexo. Eu Sim. gosto do GPT que eu mando áudio pra ele. Não, e você ele vai, responde. você vai gostar dessa aqui. Eu fiz isso ontem, na apresentação. A gente tá montando uma apresentação pra reunião de liderança, falando sobre o livro Empatia Assertiva. E aí a Maria, que é do CX, ela pegou, deu um insight pra eu assistir um podcast de tal pessoa ali que tava falando um pouco sobre isso que tinha a ver com o livro. Uhum. Aí eu falei, tá, beleza, eu tenho que terminar de ler o livro ainda, eu não terminei, né? Eu sou péssimo com essa parte de cultura de livro, assim. Mas eu cheguei e falei assim, mano, vou pedir pro Cláudio assistir o podcast e me falar 4 insights referente ao podcast ali que tem a ver com o livro. Mano, pedi, ele assistiu, me deu os insights, coloquei na apresentação, aí com o que eu tô lendo ali eu já linkei uma coisa com a outra e você começa a acelerar um pouco alguns aprendizados. Por quê? Tinha a parte do podcast que era interessante, com toda certeza, mais tempo e tudo isso aí. Eu peguei qual foi o corte de tempo ali, a janela que ela falou aqueles assuntos, assisti aquilo, consegui entender, compreender, coloquei na apresentação e meio que já era. Então, uma das coisas que eu utilizo o Cláudio hoje é meu conselheiro de estudo, meu parceiro de estudo ali, né? Então, eu estudo junto com ele porque eu consigo absorver muitos conteúdos. Então, tem artigos longos que eu chego lá e falo, cara, me fala isso aqui porque eu só quero ver isso aqui nesse artigo, nesse momento, né? Então, é uma das coisas que eu utilizo ele. A outra parte é realmente pro meu dia a dia. Então, eu tô mais na parte de liderança agora, só que eu continuo observando todas as coisas, né? Desde o design ao desenvolvimento. Então, é dali que eu chego, eu olho ali no dia a dia, faço um reviewzinho no código, eu executo algumas coisas, então eu não deixo de treinar, estudar essas paradas assim. Então, vai ter o e-commerce da Turbo interno, né, de loja de roupa da gente, alguns itens que a gente vai vender. Então, ali eu já vou testando com ele várias tecnologias diferentes. E o diferencial é que eu consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu coloco para ele fazer, faz um aqui com React, a outra eu tô usando só o Liquid da Shopify. Aqui eu vou fazer de uma outra forma e eu vejo o que é que acontece. Aí eu tô fazendo, quem tá desenvolvendo esse aplicativo ali sou eu, o Matheus, que é da equipe ali de dev também. Esse aplicativo de provador virtual. Então, eu estou fazendo 100% com o Cloud, que se fosse tempos atrás, eu não conseguiria executar. E aí eu uso ele porque a gente comparando assim com outras ferramentas, Replit, Lovable, que É seja... muito mais barato. Né? É muito mais barato e eu, né, que tenho conhecimento de programação, ele começa a ser melhor, né? Eu consigo alinhar com ele decisões. O Cloud tem as skills, por exemplo, que você consegue configurar. Então, eu posso montar uma skill personalizada para ele ler tal documentação e tudo mais. Então, eu consigo ter essa dinâmica de programação, olhando para a programação, muito melhor que eu teria com o Replit. Então, o Cloud eu tenho um controle e o Replit já não tenho tanto assim. O Lovable seria a mesma coisa. E para o dia a dia, foi o que eu falei. Eu uso muito ele, por exemplo, você gosta de dados, né? Ele tem um universo de aplicativos que você consegue linkar com MCP ou algumas outras coisas. É o que eu estava fazendo um teste. O pessoal montou um Figma ali, né? Um protótipo de um e-commerce. Eu pego o link com o MCP do Figma,
manda ele desenvolver, cara, ele já faz o 80-20 perfeito, tá? Que pro replite pode até ter uma coisa ou outra, mas não é tão bom quanto, porque eu consigo linkar muitas forças com um só, né? A mesma coisa é o ClickUp. Você consegue dar um prompt e pede para ele algum dado lá do ClickUp que você quer, mas ele já tá vinculado, ele consegue puxar e cospe para você. Meu irmão, fora 1 milhão de outras coisas que eles lançaram, tem o coworking. Agora você consegue ficar lançando prompt pelo celular e deixar o computador trabalhando lá, tipo o OpenClaw, que é pra galera que conhece aí já. Então, mano, 1 milhão de ferramentas, com toda certeza você pode gastar um tempo ali. Me explica uma coisa. Por que normalmente eu vou usar uma LLM, tipo Gemini, tipo OpenAI, eu entro num site e dou um prompt? E o Cloud parece que o cara instala alguma coisa via terminal no computador. O que é aquilo? Isso. Tem o ChatGPT também tem o Cloud, que é o que você acessa lá, e o que ele chama de Cloud Code. Então, o Cloud Code ele é ligado diretamente no terminal. Então, ele tem um controle maior sobre os arquivos da sua máquina, né? Então, ele consegue acessar todas as pastas. E aí, dentro desse universo de terminal também, para a gente que é da programação já é acostumado, você consegue instalar algumas outras coisas ali. Então, exemplo, para eu desenvolver um e-commerce, eu preciso instalar ali o CLI da Shopify. O que é esse CLI? É um gerenciador de pacotes. Então, eu consigo dar o init ali, que é um comando inicial, e ele já cospe para mim um tema completo. E ali tudo diretamente localhost. Então, essa é a facilidade. Você consegue lidar com esses gerenciadores de pacotes, né? Dentro do universo do macOS tem um Homebrew, que ali você consegue instalar 1 milhão de coisas. Dá um exemplo aqui mais funcional. Eu instalei no meu computador ali recente, eu sou um cara que toca, tenho conhecimento musical, e eu gosto de ter um sonzinho ali de qualidade. Então, eu equalizo minhas coisas. E um software de equalização, ele é um pouco caro, tá? Não é caro, né? Mas eu acho, sei lá, pagar $50 por mês só para equalizar uma música ali no Mac é difícil. Então, eu achei no GitHub um repositório que o cara fez, um programazinho desse, que eu consigo instalar e usar. Através do Homebrew ali, gerenciador de pacotes, você pega o repositório que ele fez, você instala no seu computador e você pode usar. Se a pessoa não tivesse esse conhecimento, dificilmente você vai conseguir. Então, o Cloud, quando ele está no terminal ali, o Cloud Code, você começa a ter um poder de gerenciar as coisas de uma forma maior, né, dentro do seu computador. E aí, o céu é infinito, né? Meu irmão, você pode fazer muita coisa. Porrada. Muqueca é baiano ou é capixaba? Pô, cara. Assim, a muqueca baiana é melhor. Não tem pra onde correr. Tipo assim, a muqueca capixaba não é ruim. Ela é boa. Não, vai tomar no seu cu, Bruno. Não, cara. Não é ruim? Não. Não é ruim? Calma, ela é boa. Volta ela pra é Bahia. boa. Mas calma aí. São culturas diferentes. Eu fui acostumado a comida com muito tempero. E aqui a muqueca capixaba, ela tem um pouco menos. Então, pra mim... É fraca. É fraca, sacou? Mas não é que seja ruim. É uma experiência diferente. Falta o molho. Quais são as principais tendências pro e-commerce em 2026? Eu acho que é otimizar a experiência de compra do cliente com IA, com toda certeza. Então, isso vai desde o primeiro contato que ele vai ter ali com o seu produto, como eu citei aqui, o aplicativo de provador virtual, mas pode ter outras coisas. O e-commerce da Oakley, você consegue testar o seu óculos. O óculos dele no seu rosto ali já. Eu já vi e-commerce de brinco, por exemplo, né? Bijuteria, essas coisas. Que ali você já consegue simular como é que ficaria na sua orelha, o colar. Então, trazer essas inovações vai aumentar com toda certeza a sua taxa de conversão. Olhando para a IA ainda, é a parte de automação e atendimento personalizado. Então, se você tiver algo estruturado, olha o Flash CRM aí, você vai conseguir fazer alguns pontos ali de automações inteligentes, né? Então, para quem utiliza a Shopify ali, já tem o Flows dentro dela, que você consegue criar automações com um prompt. Olha só, você não precisa nem mais montar os quadradinhos ali, tipo N8N. Você dá o prompt, ela já monta interno na Shopify. Então, imagine que você pode fazer vários fluxos. Então, o cara que tem de 22 a 25 anos, que mora em tal lugar, quando ele comprar 2 produtos, eu quero que o terceiro, para ele ver com 50% de desconto, se ele fazer uma review. Então, você lança um prompt ali, ele monta e você já executa. Então, eu acho que esse conhecimento ali do por trás e otimizando a experiência de compra do cliente vai ser um diferencial total, com toda certeza. Eu acho que tudo isso que você está falando só traz a ideia de simplificar algo complexo, né? Sim. Porque não deixa de ser um puta fluxo complexo, mas não é mais difícil de fazer ele, né? Hoje você tem a facilidade,
né? De fazer isso. Antes, se você for pegar, sei lá, quando a gente começou, mesmo aqui, 4 anos atrás, que é pô, um tempo curto, né, para a evolução que teve. Então gente, eu sofria, pô. Eu sofria, mas muito mesmo. Então eu chegava assim, a gente lidava ali com e-commerce no e-commerce, né? Caraca, meu Deus do céu. Eu pegava umas bombas que chegava aqui pra gente executar, que hoje Cara, você... o e-commerce ele ficou totalmente inútil, né? Não. A gente não pode falar isso. Porque, pô, antigamente a gente usava ele porque era fácil de fazer e era barato. Hoje você é fácil de fazer, faz no Cloud essa porra. Sim, você tem um ponto. Mas o WordPress, como um todo, ele é uma ferramenta extremamente utilizada, tá? E aí, um exemplo, acho que é você saber lidar com a situação. Por que não usar IA no WordPress? Que tem uma documentação, código aberto, por aí. Você consegue ter muito mais acesso, às vezes, do que uma Shopify da vida, né? Claro que eu acredito que a Shopify é muito melhor, mas pensando em solução, por que não? Porque são coisas diferentes ali. Você consegue, o WordPress barra e-commerce, ele é muito mais acessível do que você pagar para a Shopify. Então vai depender do nível de capital que a pessoa vai conseguir investir naquele momento. A gente fez um agora, né? Que foi um template um pouco mais inteligente dentro do e-commerce ou do WordPress, só que para landing page, utilizando IA. Fiquei ali na cabeça do nosso amigo Folador. Falei, cara, vamos fazer isso aqui, tal, que não sei o que. Tava sem tempo para executar. Usa a IA, não mexe na outra coisa. Porque o Folador é um pouco resistente ainda, né? Com a IA ali. Eu falei, mano, experimenta, que é excesso de dopamina. Você vai ficar louco. E aí ele pegou, usou ali, executou. E a gente já tá rodando isso com alguns clientes. E a experiência é muito boa. Diferente ali de você usar o WordPress padrão, a gente usa sem plugin nenhum e tudo mais, coisa linda. Então já no futuro a gente já consegue entender que dá para puxar um Figma personalizado que a pessoa fez, já migrar ali com o cloud direto para ele desenvolver, já joga no WordPress e é uma estrutura que é validada. Então você consegue ter muitos recursos que são plugins para você utilizar ali. Então, você põe um pop-up, botão de WhatsApp. São essas coisas que, para manutenção futura, ele agiliza muito. Que às vezes, quando você faz sei lá, num Lovable da vida, você pode ter sim a simplicidade de ficar ali alterando o texto e tudo mais. Só que no cotidiano, como eu vejo, o WordPress ele facilita isso se você já tiver uma estrutura pronta. Então, para o cara que não tem um nível técnico alto, já é aceitável, já executa e, enfim, vida que segue. Trabalhar na rede ou da rede? Calma. Na rede ou da rede? Cara, na rede é o que você faz hoje. Na rede é o que eu faço hoje, né? Da rede tem que voltar pra Bahia. Pô, mas assim, na rede, da rede, tem suas vantagens também, sacou? Às vezes você tá ali precisando de um insight, cara. E aí você tá aqui nesse ambiente, trabalha e tal. Aí uma prainha, diga pra mim. Uma prainha. Quando você foi lá no Uruguai, dá seu rolezinho, você não veio com... Eu voltei como, meu? Aí, é isso aí, pô, pra cima. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Você clichê, igual o nosso amigo Robertinho, que eu assisti o podcast dele. Mano, Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas. Eu acho que quando a gente olha, né, pra uma pessoa que viveu há 2000 anos atrás e as coisas dele se propagam até hoje, eu acho que sim, a gente pode entender isso como um sucesso e uma liderança assim magnífica que teve, que eu acho que não vai ter mais aqui nessa terra. Alguns acham que vai ter, né? A grande maioria acha que não. Livro que você mais indicou e deu de presente pros outros? Que eu dei de presente aqui. Rapaz, com toda certeza, acho que a Bíblia, dei mais de presente é a Bíblia, sem sombra de dúvidas. E é o que eu mais indiquei e indico, porque o que é que eu penso, né, sobre isso? Independente de religião aqui, tirando essa parte de lado, eu acho que a pessoa está sendo, tipo assim, negligente em não ler a Bíblia. Porque a gente tem uma sociedade como o Brasil, vamos olhar para o Brasil, que ela é extremamente voltada para isso. Então, acho que se você ter esse conhecimento, minimamente você vai estar um passo além, de entender o contexto geral. Eu acho que isso é importante, a nível de negociação, a nível de lidar com pessoas, de interesses gerais. Então, quando você tem pelo menos esse conhecimento bíblico, entende, respeita aquelas coisas ali, você vai ter uma visão muito melhor de como as pessoas agem. E não acho que não só como o Brasil, mas barra mundo mesmo. Então, a Bíblia ela influenciou demais as culturas. Então, com toda certeza, é por isso. Lugar do mundo que ainda não foi e quer muito ir. Mano, tem dois. Vou falar dois. É o Japão. Mano, pra mim o Japão é loucura total. Tenho muita vontade de conhecer. E o segundo é Israel, né? Antes que caia uma bomba atômica lá, alguma coisa. Porra, não. Imagina, cara.
Quero conhecer Israel, cara. Imagina se explode em Jerusalém, bicho. Meu irmão. Tipo assim, porque como o André já conhece aí, né? Eu sou uma pessoa mais religiosa, vamos colocar assim. Não gosto nem de usar essa palavra, porque eu não me considero uma pessoa muito religiosa. Mas eu sou cristão. Então, tipo, eu consumo muito esse tipo de conteúdo, né? A Bíblia, enfim, livros de história referente a essas coisas e tal. Então, você está lá, você começa a ter uma sensação mais de perto daquilo que você está lendo, ou que leu a vida inteira, né? Então, com toda certeza, é um sonho que eu tenho para poder vivenciar essas histórias mais de perto ali. Genial. 3 conselhos pro Breno de 15 anos de idade. Tá, vamos lá. Essa eu não tinha pensado, não. Cara, eu acho que o primeiro conselho assim seria arrisque mais. Eu me considero uma pessoa, não que eu não arrisque, mas eu penso muito antes de fazer alguma coisa assim, né? Essa parte. E com toda certeza, para o Breno de 15 anos, eu falaria, cara, se arrisca. Se arrisca porque não tem tanta coisa assim a perder. E com toda certeza, eu acho que se eu tivesse feito isso antes, eu conseguiria acelerar muito mais em outras coisas, tá? Da minha vida. Desde o aspecto pessoal como profissional também. Então, eu aconselharia isso, a se arriscar. Eu acho que uma outra coisa, que assim, é um pouco do que eu fiz também, mas eu seria mais incisivo. Eu acho que é a fidelidade a Deus mesmo. Então, às vezes eu deixava assim me influenciar por muitas outras coisas. Cara, será que é isso mesmo? Será que não é e tal? Que é normal, acho que principalmente quando você é mais novo, é assim mesmo. Só que eu focaria ainda mais nisso, porque é um retorno que para mim é inexplicável, né? Então, se eu tivesse virado essa chave um pouquinho antes, acho que seria melhor. É um conselho que eu daria para qualquer um mais novo, para fazer isso, se apegar a Deus, realmente entender mais sobre essa parte. Pô, buscar esse conhecimento vai te dar uma certeza, né? Então, claro, respeitando. Tem uma pessoa que não vai acreditar em Deus, que é ateu e tudo mais, mas beleza. Só que, para mim, né, esse conhecimento foi um diferencial. Ter esse contato com Deus, experiências exclusivas, me fez ter uma cabeça muito boa para determinados problemas que eu passei depois disso aí. E a última? Cara, a última, aprenda sobre dinheiro. Com toda certeza. Aprenda sobre dinheiro. Acho que a mágica de tudo ali, na Bíblia até fala sobre isso, né? É você não ser governado pelo dinheiro, né? O amor ao dinheiro ali, ele termina sendo uma coisa ruim, mas você aprender a lidar com ele e fazer ele te servir, vamos colocar assim, ele ser uma ferramenta, ele já vai mudar boa parte daquilo. Porque, culturalmente falando, né? Quando a gente olha até para a família mais humilde, e eu vim desse tipo de família também, então minha família é mais humilde ali nessa parte, principalmente com alguns conhecimentos. Se a gente tivesse aprendido a lidar com o dinheiro logo cedo, eu teria muito menos problemas pela frente, né? Então, pô, investir, é saber quais ferramentas, por que eu não posso empreender? Se eu botar R$ 100 ali em algum produto, vai voltar 300, 500. Se eu junto para aquilo, enfim, essa cultura, ela com certeza vai moldando e te dá uma tranquilidade depois no futuro, né? Que isso eu venho aprender mais sozinho ali na marra, né, com o tempo, mas seria o dinheiro. Porrada. E pra fechar, Brenão, frase da semana. Falar um pedaço da gente, que é o que eu acho que eu tô vivendo mais, e aí vai ser isso daí, é fazer o que tem que ser feito, você vai ter o que merece. Então, a gente fala muito isso aqui, né? Com toda certeza, mas eu acho que até a minha vinda pra cá, quando eu decidi ali com o Diguinho falei, mano, eu cheguei a falar isso com ele, né? Falei, cara, eu preciso testar o presencial, senão eu vou sair da operação. Sendo bem sincero assim. Porque eu não me sentia mais tão perto, assim, da cultura e tudo mais. E eu, tipo assim, eu fui uma pessoa, você me conhece, eu nunca liguei muito para o dinheiro, o salário em si, todas essas coisas. Eu queria estar ali pelo amor ao negócio. Então eu enxergava a empresa, claro que tem a Turbo, mas eu olhava, pô, para você, para Rodrigo, para aquilo que estava sendo construído e que eu, tipo, tava me sentindo um pouco para trás, sabe? Então eu falei, cara, eu preciso arriscar nisso. Eu sou uma pessoa muito família, então minha rotina era família. E eu sabia que eu vindo para cá ia ser um pouco mais complexo, difícil de lidar com isso, mas seria uma experiência. Então, o próprio Rodrigo falou comigo, cara, testa, né? Vem, vamos ver como é que vai ser e tal. E com toda certeza foi uma ótima decisão, né? Então, eu cresci muito, já me estiquei muito nesse tempo, com toda certeza. E, cara, foi isso. Animal.
Galera, estamos chegando a mais um encerramento de um Partners Cash. Agora dá pra entender um pouco mais do porquê essa empresa cresce a taxas tão altas. É porque tem gente igual o Brenão aqui, todos os dias, meu irmão, fazendo o que tem que ser feito e esperando um dia ter o que merece. Exatamente. Que a verdade A gente estamos aqui na promessa. Aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like. Até o próximo episódio. Bora vender e vamos com tudo!